Vamos a mais um podcast, um tempo especial, quando falaremos sobre a essência do casamento. Nós vamos hoje falar sobre a aliança. O que envolve a aliança, né, meu amor? É isso aí. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, queridos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse livro, O Significado do Casamento, e nós queremos convidar você a voltar para a essência do casamento. Para isso nós vamos ler o versículo que o próprio capítulo, começa aqui com ele, de Efésios 5:31, que diz: "Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne." Se a gente levar isso um pouquinho mais a fundo, esse versículo, os dois se tornarão uma só carne, a gente vê que não é uma união qualquer. É uma união que envolve compromisso, que envolve uma decisão séria, porque é algo que os dois vão se tornar uma só carne. É, e a gente já começa a desenvolver esse assunto pensando na aliança não apenas como uma união de corpos, né? E muito menos como um espaço onde duas pessoas vivem, como se estar debaixo do mesmo teto representasse uma aliança. Aliança é muito mais do que isso. Uhum. Aliança é algo tão poderoso que ela une pessoas, mesmo que essas pessoas já pouco tenham para oferecer umas às outras, além de sua própria presença e de sua fidelidade. Então, esse é o poder da O aliança. poder da aliança. Né? Muito bem, então o livro, esse capítulo, ele começa, né, meu amor, trazendo a fala de uma mulher. Isso. E ela diz o seguinte: não, amor não se resume a um pedaço de papel. Por que eu tenho que casar oficialmente para mostrar o meu amor? É fato que o pensamento dessa mulher reflete o pensamento de muitos nessa sociedade pós-moderna. O amor de hoje, né? É o É o amor que de as hoje. pessoas entendem como amor hoje. Nós vamos inclusive falar sobre isso, porque esse tipo de postura afronta a aliança como um ato oficial. E o que a gente quer tratar aqui é que Deus, ele age pelos caminhos oficiais. Sim. E não pelos caminhos marginais. Quando a gente fala de caminhos marginais, mas Deus ele andou à margem. Ele andou à margem, mas trazendo pessoas para o caminho estreito, né? Ele andou à margem, trazendo pessoas tortas e endireitando essas pessoas. O pastor Hernandes fala sobre isso. Jesus aceita todos, mas não aceita tudo. Sim. Então, se é bom, se é pleno, se é legítimo, se é verdadeiro, por que não oficializar? E eu também quero dizer uma coisa, tá? Satanás ele age na bagunça e na informalidade. É verdade. Né? É o que eu ia dizer, o nosso Deus é um Deus de ordem. Exato. Então ele quer que as coisas caminhem de uma forma ordenada, né? Vamos começar definindo o amor? Vamos sim. Que diz aí na página 96. E aí a gente vai ler uma parte aqui do livro novamente, para a gente definir um pouquinho o que é amor, mas de acordo com a palavra de Deus. Isso aí. Que diz: quando a Bíblia fala de amor, porém, ela o mede não pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Quanto você está disposto a perder por essa pessoa? De quanto de sua liberdade está disposto a abrir mão? Quanto do seu tempo, emoções e recursos, todos tão preciosos, está disposto a investir nessa pessoa? E para isso, o voto de casamento não apenas ajuda, mas também serve de teste. Em muitos casos, quando um diz para o outro: "Eu amo você, mas não vamos estragar tudo nos casando", na verdade, o discurso por trás disso é: "Eu não amo você o suficiente para excluir todas as outras opções. Não amo você o suficiente para me entregar de modo tão completo." Dizer "não preciso de um pedaço de papel para amar você" é basicamente o mesmo que dizer "meu amor por você não chegou ao nível de acabar em casamento." Quer dizer, se essa pessoa não te assume hoje, não vai te assumir nunca. Você nunca vai ser a segunda prioridade dela depois de Deus. Né? Eu me lembro, lendo um dos cursos lá do pastor Edwin Lewis Cole, ele fala que a filha, meu amor, ficou namorando um tempo, e namorou até um bom tempo. E ela e o namorado e o noivo optaram por uma data de casamento. Pois bem, eles então noivaram e
Meses antes do casamento, o noivo pipocou. Entendeu? Não, porque eu acho que não é assim, porque tal. E ela toda arrasada foi conversar com o pai. O pai disse, não, peraí. Pare agora com esse relacionamento, porque se ele não tem pulso para te assumir nesse momento, vai ser um homem que não vai ser homem de fato. E eles interromperam aquela relação. O pai foi salvação na vida dela, né? Depois ela conheceu uma outra pessoa, se casaram, vivem super bem, claro que tem os seus desafios, né? Esses dias eu vi uma apresentadora, eu vou me lembrar o nome dela aqui, uma comediante até, ela tem um programa de entrevistas, mas nesse momento ela falou muito sério. Tata Werneck. Tata Werneck, né? Ela falou que ela estava num relacionamento abusivo, Isso. e ela compartilhou aquilo com o pai. A importância dos filhos compartilharem com o pai. A importância dos filhos... O posicionamento do pai. Exato, participarem os pais, olha, eu tô namorando, posso, não é tô namorando, não é comunicar, é pedir a bênção. Né? Essa que é a verdade. Então, enfim, ela conversou com o pai, ela não tinha coragem de terminar, porque quem está num relacionamento abusivo simbioticamente está ali, né, num ciclo doentio e muitas vezes não consegue ter essa iniciativa. O pai falou para ela, você não consegue, mas eu consigo. Eu vou mostrar para esse cara que você tem pai, não é? E então eles romperam aquela relação. Por quê? Porque também se tratava de uma pessoa que não iria honrar verdadeiramente uma aliança, né? Esse texto que você leu aí, do querido Tim Keller, ele mostra a definição bíblica de amor. Né? Eu acho muito linda a parte que o amor ela não mede pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si está disposto a entregar a alguém. Né? Essa entrega é lindo, né? Essa definição do amor. É que o amor não é egoísta. Isso. O amor, ele não pensa, em primeiro lugar, nos próprios interesses. Né? Se a gente pensar nessa perspectiva meramente instintiva e romântica de amor, nós vamos ter que rasgar a Bíblia, nós vamos ter que diminuir demais o conceito de amor. Essa visão moderna de amor que tem no desejo emocional a principal vertente. Me satisfazer, né? Se não tá bom, já vai abandonando, não há uma busca por conquistar, por melhorar. Não tá do jeito que eu quero, não há um esforço para mudanças. Né? É aquilo que ele vai dizer do conceito excessivamente subjetivo de amor, que é essa ideia de prazer desprovido de dever. É mais ou menos assim. Eu vou falar aqui da questão do sexo. Não, eu não me permito deitar com o meu marido se eu não tenho prazer. E aonde fica o dever? Não significa que tem que ser só pro dever, só pelo dever, mas significa que na verdadeira aliança nós vamos chegar nisso. Isso. Né? É o que ele diz aqui, o casamento ele vai unir sentimento e dever, paixão e promessa. Isso é uma aliança do casamento. Pode repetir? Ele vai unir? Sentimento e dever, paixão e promessa. Que às vezes eu vou sentir, às vezes eu vou querer estar deitada ali com meu marido, eu vou querer estar ali, mas às vezes eu não quero, mas eu tenho que estar ali. A importância de mesmo não querendo, às vezes teve lá uma briga, aí vai cada um para um quarto, tá errado. Né? É o dever de estar ali junto, de enfrentar os desafios. Nem sempre vai ser só o sentimento, mas também quando a gente fala de paixão e promessa, às vezes vai ter aquele desejo, aquele amor. Sim. Às vezes o amor pode se esfriar por um tempo e você vai fazer pela promessa que você assumiu, pelo compromisso que você assumiu, e aí pela misericórdia de Deus, esse amor ele vai se renovando. É lindo isso, né? Une sentimento e dever, paixão e promessa. Que promessa? É a promessa que foi feita no ato do casamento, da aliança, né? É a palavra firmada, mas veja, é uma palavra firmada sob a palavra de Deus. Eu vou honrar pela graça de Deus. E as pessoas se dão em casamento justamente por essa esperança daquilo que Deus vai fazer no processo. E crer que esse processo é legítimo, que os conflitos eles virão, que esses períodos de esfriamento poderão vir, mas que mesmo aqueles que estão casados em Deus vão passar por isso e Deus vai usar esses desertos
inclusive para fortalecer ainda mais a relação. É isso aí, é entender que essa é a essência do casamento. Né? Voltar à essência do casamento é desenvolver aquilo que ele também diz de uma aliança que não é só horizontal, é uma aliança que é horizontal e vertical. É. E a essência do casamento é entender que eu preciso desenvolver essa aliança com Deus, tanto de buscar neles a direção, buscar nele a restauração, o renovo, estratégias. E quando a gente tem essa aliança horizontal, vertical, o horizontal ele vai acontecendo. E aí também como fica mais fácil, mais leve, quando o casal está junto. Né? O que a gente conversou na semana no podcast anterior, né? É a questão de os dois serem cheios do Espírito Santo. Sim. Porque daí essa aliança ela vai acontecer de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. E não ver a aliança apenas como uma relação de consumo. Aliás, a aliança é tudo menos isso. Porque se for só uma relação de consumo, ela vai ser uma relação durável enquanto me é conveniente. Enquanto você tem algo para me oferecer ou eu tenho algo para te oferecer. Né? E a gente escuta casos aí muito tristes de pessoas que, por exemplo, talvez na juventude ainda do casamento, enfrentam doenças terminais e são abandonadas pelo seu parceiro ou pela sua parceira porque a aliança não foi de fato na alegria e na tristeza, na saúde e na doença até que a morte os separe. Não é o amor de acordo com a palavra, né? O amor que só quer o agradar-se, né? É por isso, gente, que nós temos que buscar esse amor que vai sustentar essa aliança em Deus. Isso. Né? O ser humano não pode oferecer isso por si só, porque vamos pensar que o casamento ele une dois inteiros e não duas metades. Ninguém vai só com uma metade para o casamento. Sim. Você veio com tudo e eu também. Você veio com os dois lados do disco e eu também. Agora, nesse processo, como nós já vimos aqui, de submissão mútua, de sujeição mútua, de renúncia, onde o teu lado é satisfação e sacrifício e o meu também, então é aí que esses dois inteiros eles vão se encaixando, a vontade de Deus vai prevalecendo, eu busco o seu interesse em primeiro lugar e você também de igual forma, porque é uma via de mão dupla. Isso. Assim, essa relação que é humana se eterniza. E de fato, dentro dessa perspectiva, não é uma loucura você pensar no até que a morte os separe. Não é? Sim. Pelo contrário, é assim que a gente sustenta de fato uma relação. Então, essa relação de consumo ou de conveniência marcada pelo mundo hoje, ela precisa ser superada por casais cristãos que querem de fato viver uma aliança conforme a palavra de Deus. É isso aí. Aí o livro ele vai trazer para a gente que para desenvolver isso, né, essa relação que você colocou aí, esse amor ele precisa ser uma estrutura de obrigação e compromisso. Tem que ter o compromisso, tem que ter a decisão de fazer dar certo. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Não é deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Vamos ver o que vai dar, vamos vivendo. Não, eu decido fazer dar certo, eu decido ter um compromisso de honrar a vida do meu marido, de fazê-lo se sentir bem, de trazer aquilo que a gente falou agora há pouco, que às vezes é sentimento, mas às vezes é dever. Às vezes eu vou ter que fazer não porque eu quero, mas porque é o certo, porque é promessa, é a promessa que eu assumi. Então a gente tem que entender que tem que ter a aliança, precisa desenvolver em nós essa questão do compromisso. Com certeza. Antes do deleite, o dever. Isso. Antes do deleite, o dever. É assim que a gente ensina os filhos. Mas por que, pai? Por que, mãe, que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que estudar isso? Filho, dever. Né? Cumpre o teu dever, cumpre a tua parte, depois você vai ver as benesses disso, o resultado, você vai colher os frutos disso. E a própria Bíblia afirma que é melhor obedecer do que sacrificar. Por que muitos casamentos estão sendo sacrificados no altar do Deus do consumo? Justamente por isso. Porque só se pensa na satisfação e não se prepara para a obrigação, não se prepara para o sacrifício. Né? Então nós estamos falando aqui de uma aliança que se sustenta em Deus, mas tendo essa consciência, não é? Peraí,
essa aliança ela vai perdurar se eu tiver a consciência de que a minha satisfação ela é precedida também pelo sacrifício. Você está na página 104, eu vou pedir para você ler esse trecho para a gente dar sequência. E aqui diz assim: o ato de legalizar a união conjugal também intensifica sua natureza pessoal de outra maneira. Enquanto você namora ou mora junto com o parceiro, precisa provar seu valor diariamente, impressionando e seduzindo o outro. Precisa mostrar que a química da atração ainda está presente e que o relacionamento é divertido e gratificante, pois, do contrário, ele acaba. Ainda é basicamente uma relação de consumo, o que implica a necessidade contínua de promoção e publicidade. O vínculo legal do casamento, porém, cria um espaço de segurança no qual podemos nos abrir e revelar nossa verdadeira identidade. Podemos ser vulneráveis sem precisar manter uma fachada. É importante a gente dizer que os votos que sustentam um relacionamento, eles têm que ser muito mais baseados no compromisso do que nos sentimentos, né? Porque senão eles vão esmorecer. Eu não tenho nenhuma razão aparente para manter esse voto, eu não me sinto estimulado pelo meu parceiro para ser fiel a ele, ou pela minha parceira para ser fiel a ela, mas eu não faço em primeiro lugar por ela ou por ele, eu faço por Deus. Eu não faço pelo mérito, eu faço por obediência porque eu sei que é correto. Sim. E eu faço por quê? Porque se eu estou semeando o bem, eu sei que eu vou colher o bem. Deus não é Deus de mentira. Ah, mas no presente momento parece que eu não estou colhendo, parece que quanto mais eu planto o bem, eu colho o mal. Não, mas Deus ele está vendo na perspectiva da eternidade. Semeie não para o hoje, mas semeie pela promessa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem vai chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo seus feixes. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Ele cita lá o exemplo de Ulisses, né, da mitologia grega, que quando ele foi passar com a sua embarcação pelo canal lá das Sereias, local onde todos os marinheiros naufragavam, pelo canto entorpecente das sereias, ele teve uma estratégia. Ele colocou cera nos ouvidos da tripulação, e ele pediu que a tripulação o amarrasse, para que ele não tivesse atitudes baseadas nos sentidos, mas para que ele fosse firme, independente daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então, é mais ou menos isso que um homem e uma mulher têm que fazer. Tem hora que você precisa ouvir, mas tem hora que você tem que colocar cera nos ouvidos. Tem hora que você precisa pedir que o Espírito Santo te mantenha amarrado aos princípios. Principalmente do que a sociedade está dizendo. Ah, exatamente. Não tá bom? Sai disso. Exatamente. Não há persistência, né, nos relacionamentos. Então a gente tem que ter esse foco em Deus. O meu olhar, os meus ouvidos têm que estar naquilo que Deus quer para o meu casamento. E quando a gente fala de assumir o compromisso, de assinar o papel ali, regularizar a situação, é muito sério isso, né? Traz essa questão desses votos que você assume ali, da sua palavra. E como hoje a palavra está tão... As pessoas não levam a sério a palavra. E quando você está ali para fazer os seus votos, para você firmar aquilo que você quer para o seu casamento, você está declarando, você está assumindo um compromisso com a outra pessoa. E quando vem as dificuldades, quando vem os desafios, você tem que trazer aquilo à memória, né? Trazer aquelas palavras, trazer os votos que você fez ali na sua cabeça, trazer no seu coração, para que você possa realmente colocar aquilo em prática, né? É o poder da palavra, o poder de eu assumir um compromisso e eu vou me empenhar para que isso aconteça. Mas, pastor, em todos os casos, independente daquilo que aconteça, eu preciso morrer ao lado dessa pessoa? Aí é uma pergunta que bastante gente está querendo saber a resposta. Quer dizer, eu sou obrigado a viver esse inferno de vida o resto da minha vida? Não. A Bíblia, ela diz que existem algumas violações que são graves no relacionamento. Então ela fala do adultério, que é a mais clássica, né? É a traição.
sobretudo as traições reiteradas, onde há ausência total de arrependimento. Uma mulher ficar numa relação dessa, ela está assinando o seu atestado de óbito. Perdoou 1, 2, 3, 4, 5, e daí? Como é que fica isso? Né? Outra questão, outra violação é o abandono, que é tão grave quanto a traição. Né? E aí a gente vê que tem muitos homens que literalmente abandonam. E eu não estou simplesmente falando do cara que saiu de casa para viver com outra ou para ir na boca de fumo cheirar droga. Às vezes abandonou e está vivendo ali junto, né? Exato, já não tem mais. Não entregou para Deus, abandonou. Um abandono reiterado. E aí a pessoa está ali, está nula, está sendo totalmente ignorada. Peraí, então é preciso pensar, porque esse abandono, e claro, né, a gente poderia falar aqui de relações que expõem diretamente ao risco de morte. A violências, etc., relações abusivas mesmo. Né? E também nós não podemos desconsiderar o fato de que tem relações que não começaram em Deus, nunca foram aprovadas por Deus. Nós já falamos aqui uma vez sobre isso, né? A Bíblia diz: o que Deus uniu, isso mesmo, o homem não separa. Então, muitas vezes, há relacionamentos que não teve a permissão, a aprovação de Deus, né, naquele casamento. Começou na rebeldia, não teve a bênção dos pais. Talvez não é nem uma questão de não dar certo, mas você já pediu perdão aos seus pais pela forma como você se casou? Pode ser que, enquanto isso não acontecer, teu casamento não vai fluir. Porque nós também cremos na questão que Deus transforma a maldição em bênção. Claro. Então, poxa, começou errado. É claro, você vai sofrer consequências pela sua decisão errada. Vai ter ali situações difíceis para você conduzir. Porém, Deus, ele pode mudar essa situação. A partir do momento que você se arrepende, que você pede perdão, que você consagre, que você fala: Senhor, me perdoe, me ajude, que o Senhor transforme isso em bênção, Deus faz milagres. O problema é que a pessoa começa no erro e só vai crescendo no erro. Isso. Aí não tem jeito. Né? Então, tiradas essas circunstâncias, essas violações, é muito importante que você renove a fé em Deus e no seu casamento. E renove a sua aliança. Renove a sua aliança. Peça ao Senhor que renove a sua aliança. Nós já estamos aí indo para quase meia hora de podcast, nós precisamos finalizar o nosso bate-papo, nós não conseguimos ver tudo que o capítulo fala, mas eu penso, meu amor, que nós conseguimos entregar a mensagem principal, né? Sobre como em Deus, de fato, nós podemos manter essa aliança com esse amor genuíno vindo num crescente nos nossos corações. E eu penso que a maneira como... Pode falar. Acho que só um ponto que acho que a gente não poderia deixar de colocar é que a essência do casamento é o amor, né? E o amor é uma decisão antes de ser uma emoção. Então, eu decido amar. E há atitudes que eu preciso ter para demonstrar esse amor. Então, ações que vão demonstrar isso, que vão demonstrar o amor pelo outro, o cuidado com o relacionamento, o cuidado com a casa. E como a gente estava falando aqui, quando a gente vai plantando e semeando amor, é um amor construído, né? Vai gerar amor. Não pense nesse amor como algo que vem pronto, embalado, um sentimento, você recebeu, nossa, tô amando. Não, escolha amar, decida amar e faça isso acontecer dia a dia. É ter atitudes de amor e ser uma pessoa fácil de conviver. Né? Às vezes a gente culpa só o outro, porque o outro é difícil, porque é difícil amar o outro, mas e a gente? E os nossos comportamentos? Então a gente também tem que ter esse cuidado, né, de ser uma pessoa fácil também de se conviver, do outro amar. É que Paulo ele reitera isso, né, nesse capítulo, no capítulo 5. Primeiro ele diz: maridos, amai as suas esposas. Depois ele diz: vocês devem amar as suas esposas. Agora, o dever não pode me inspirar ao relaxo. Bom, já que é dever a minha esposa me amar, então... não, já que é dever o meu marido me amar, independente de qualquer coisa, então eu vou pintar e bordar. Não. Aí entra isso que você está dizendo. Seja uma pessoa mais fácil de se amar. Uma pessoa que também faz por merecer. Porque a Bíblia também está falando sobre isso. Agora, para encerrar, é fato que Jesus, quando estava na cruz, ele não pensou assim, né?
eu estou me entregando por vocês porque vocês são muito encantadores. É o que o Keller diz. Não. Ele estava em agonia. Ele estava olhando para aqueles que o negaram, que o abandonaram, que o traíram. Mas mesmo assim, ele permaneceu. E a vergonha se transformou em honra. A morte se transformou em vida. Minha irmã, que Deus te dê graça para que você viva esse milagre no seu casamento. Viu, meu irmão? Ora por isso hoje, meu amor, para a gente finalizar. Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor nos ajude a viver a essência do casamento. Amém. Que o Senhor possa colocar em nós esse desejo mesmo, Pai, de abrir mão da nossa vontade, de não querer as coisas do nosso jeito, Amém, mas Senhor. buscar a tua vontade, o teu querer e ter realmente atitudes que vão agradar o outro. Aleluia. Que eu possa me preocupar em agradar o meu cônjuge, a minha família, para que eu possa realmente demonstrar o que é o amor de acordo com a tua palavra, Pai, que é Deus abrir mão eterno. da minha vontade. Sim, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que cada um que está nos ouvindo aqui possa realmente receber essa ousadia, força para viver Amém, isso, Senhor. Pai. A questão de demonstrar amor, de fazer com sabedoria, com discernimento, com direção do Teu Espírito Santo. Capacita-nos para isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver essa aliança, Aleluia. uma aliança que em primeiro lugar é nossa contigo e depois com os outros. Amém. Que nós possamos realmente, Deus, desfrutar disso no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, Pai. Nós profetizamos isso sobre cada relacionamento. Que haja paz, que haja alegria, que haja o amor, que haja compromisso. Amém, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja realmente vidas determinadas a fazerem dar certo, Amém, Pai. Pai. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam fechados para aquilo que os outros estão falando, Amém. que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Aleluia. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Até o nosso próximo encontro aí.